Olá, TJ Entrevista de hoje com uma pessoa muito especial, o artista plástico Sérgio Piancó. Ele que é do Ceará, mas que tem obras assim que estão espalhadas no mundo, né? Na Bélgica, na França, também nos Estados Unidos, e já fez exposições em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Barueri e, claro, ele é morador de Alphaville. Sérgio, que prazer estar aqui no seu ateliê, uma delícia. Muito obrigado, querida, por essa oportunidade de estar aqui mostrando meu trabalho e compartilhando com vocês a felicidade de ser mostrado dessa forma tão carinhosa. Nossa, mas eu estou impressionada com tanta produção artística sua, tem tantas histórias nos bastidores. Assim que a gente chegou, que a equipe chegou, já sentamos, começamos a tomar alguma coisa e conversar e olha, tivemos que parar, interromper tudo para gravar, senão... Sérgio, conta para mim um pouco sobre a sua infância, sobre a sua adolescência, sobre a arte na sua vida. Quando que ela surgiu para você? Ou foi você que já surgiu para ela? Eu acho que eu surgi para ela de qualquer forma. Porque é o seguinte, eu sou de uma família humilde do Ceará, tenho 8 irmãos e a gente sempre teve essa interação com a arte por conta da minha mãe, que era uma professora de português e história, e meu pai, funcionário público, adorava filmes de clássicos na linha de Ben-Hur, Cleópatra, gostava de livros de bolso e contando histórias policiais. Eu sempre via o que o meu pai via, sempre lia o que minha mãe lia, o que meu pai lia, e essa realidade se fez presente na minha vida. A cor, minha mãe também era costureira, trabalhava com diferentes tecidos, diferentes cores, então a cor sempre teve presente na minha vida e a cultura também em relação a essa cor, porque meus pais me deram todas essas informações em casa, graças a Deus. Agora, Sérgio, quando eu estava pesquisando um pouco mais sobre você, eu li que Sérgio Piancó, brasileiro, pisciano, intenso. O que você quer dizer com isso? Pisciano, eu acho que o misticismo de ser pisciano está na mitologia, na arte, no exercício da espiritualidade, e a intensidade vai em buscar na minha arte a pesquisa. Quando eu me envolvo num projeto de arte, num trabalho de arte, seja falar de cidades, falar de mitologia egípcia, falar de ícones da arquitetura do Brasil, eu faço uma pesquisa. E essa pesquisa, ela me abre diferentes horizontes artísticos e culturais. Porque às vezes eu vou dimensionado por um certo dado e aí a informação vem de uma outra forma, e aí essa intensidade vem dessa busca. Eu me considero uma pessoa curiosa, além de cosmopolita. Então eu tenho essa visão, ultimamente eu venho me classificando, do ponto de vista artístico, como multiartista, porque as expressões artísticas, elas vêm e eu me desafio. Peraí, eu acho que eu sou capaz de fazer esse tipo de trabalho, quando alguém me propõe. Então, apesar de ter um traço específico, bem peculiar, que é um grafismo em cima de uma cor, eu sempre trabalho tom sobre tom em cima de uma cor. Mas, ao mesmo tempo, eu também trabalho essa coisa da pesquisa, da informação, porque eu acredito que uma imagem, usando o clichê, vale muito mais que 1000 palavras. Então, através da imagem, eu procuro passar o máximo de informação possível para que a pessoa se debruce sobre o trabalho e tenha aquele olhar mais acurado. Mas onde ele pesquisou, o que ele usou, que formas que ele usou, por que ele usou esse determinado ícone arquitetônico, ou por que ele usou essa determinada feição de um rosto, por que essa pessoa tem essa cor. Então eu acho que é legal esse tipo de trabalho. Aproveitando então, quais foram suas influências? Você era uma pessoa que se debruçava nos quadros que você admirava? Então, eu me sinto influenciado por clássicos, por renascentistas, por barrocos, por pintores modernos, porque isso também se sobrepõe na minha obra. Por exemplo, eu posso pintar, fazer uma releitura de um anjo de Michelangelo, como também posso dar uma releitura para por exemplo, na faculdade eu fiz uma outra Guernica, um quadro famoso de Pablo Picasso que retrata a guerra na Espanha, a guerra civil franco-espanhola. Então, é o seguinte, eu sempre uso ícones de diferentes culturas e eu também trabalho com essa variedade de informações influenciado por esses pintores. A cor prevalece mais. Sérgio, há quanto tempo você está em Alphaville? Porque você veio do Ceará com quantos anos?
eu vim do Ceará com 30 anos para São Paulo. Eu morei 13 anos na minha cidade, aí não tínhamos o colegial, e depois, posteriormente, eu me mudei para Fortaleza. Dos 17 aos 30, eu morei em Fortaleza, onde eu tive contatos com estrangeiros, fiz uma exposição preliminar chamada de Baraca. Nessa exposição eu trabalhei mais mitologia. Quando foi isso? Isso foi em 94. Foi a sua primeira exposição? Isso, minha primeira exposição, inclusive patrocinada pela Polícia do Ceará e pela Teleceará, que é uma das telefônicas antigas. Como aqui em São Paulo seria a Telesp. Isso. Então, e aí em 95 eu mudei para São Paulo. De 95 até então, já vão fazer 20 anos, eu estou aqui em São Paulo. Antes eu morava na Zona Norte. E aí em 2001 também dou aulas de inglês, eu comecei a dar aulas de inglês em Alphaville. Tive alguns contatos e comecei a dar aulas em Alphaville. E aí essa coisa foi se sedimentando, eu fui sendo indicado por outras pessoas, e aí aos poucos eu fui migrando para cá. E aí morei em Barueri por uns 4 anos, aí resolvi de forma definitiva morar em Alphaville. Agora, por que Alphaville? Alphaville é um lugar belo, né? Bem frequentado, as pessoas têm um conceito de morar, esse conceito implica em tranquilidade, em estética, os prédios são arrojados, as ruas são limpas e a gente respira uma certa segurança, apesar de toda a problemática do país em relação a isso. E eu me senti confortável, porque aqui eu fluo com mais facilidade, meu trabalho é muito bem prestigiado por meus amigos que moram aqui, fiz muitos amigos. Passeio com meu cachorro, conheço pessoas legais que são muito bem conceituadas nesse lugar, então, arquitetos, pessoas, mães de família, pessoas religiosas, pessoas de todos os credos, de todas as cores, e que influenciam o meu trabalho grandemente, porque quando eles me pedem algum trabalho de arte, eles me desafiam: Sérgio, eu queria que você pintasse uma santa para mim, ou eu gostaria muito que você fizesse um trabalho que retratasse um pouco da minha vida. Recentemente eu fiz um trabalho para um casal, uma colombiana e um sueco. E esse trabalho, eles queriam mostrar 6 cidades que eles tinham morado pelo mundo. Eles me deram as fotos e me deram a liberdade criativa de montar o painel. A moça se chama Ana Maria Carson, é uma professora de Zumba de Alphaville muito conceituada. Sim, tem um grupo de ano, grupo maravilhoso. E aí, através desse trabalho, eu pude ver que eu posso abarcar qualquer tipo de trabalho nesse sentido, porque a gente foi de uma cidade pequena na Suécia até uma grande metrópole como Bogotá ou como Buenos Aires e São Paulo. Esse trabalho me engrandeceu muito, foi muito interessante para mim, porque eu pude mostrar essa variedade de coisas que vai do provinciano ao cosmopolita, e eu me senti super gratificado, foi uma experiência muito interessante, e tenho recebido várias encomendas e propostas nesse sentido, de retratar pessoas, com o meu universo artístico, retratar lugares que essas pessoas moraram, as histórias, as lembranças dessas pessoas, tem sido muito gratificante. Aliás, falando nessas pessoas que encomendam trabalhos para você fez um trabalho lindíssimo em uma das letras lá do nosso portal, né, na entrada de Alphaville. Conta como foi esse trabalho. Então, isso foi uma coisa, foi um convite do Marcelo, da Vero, meu amigo, que me propôs... Aliás, indicou pessoas para montar esse trabalho através de um grupo chamado Atitude Alphaville, um grupo de voluntários. Me deram a letra L e eu resolvi fazer umas figurinhas extraterrestres mostrando a alegria e o bom humor que prevalece aqui na nossa aldeia de Alphaville. Foi muito legal, teve uma repercussão intensa, foi visto por muitas pessoas em várias páginas, em vários sites. E isso deu uma credibilidade muito legal ao meu trabalho e eu só tenho a agradecer às pessoas que me indicaram. Muito legal. Agora, Sérgio, vamos falar um pouquinho sobre essa sua linha de trabalho. Afinal de contas, todo artista, ele de repente tem uma linha que ele segue, né? Agora, no seu caso, você aceita muitos desafios. Então, você começa de uma forma, de repente, depois de um tempo, você já está em outra linha. E essa linha vai mudando, embora seus traços permaneçam os mesmos, assim, muito fortes, inclusive. A única linha que os torna comuns é o grafismo, mas os desafios em relação à temática são muitos e extensos. Então eu pinto mitologia egípcia,
por exemplo, que é uma exposição que remonta a um deus egípcio, mas com uma ótica brasileira. Só o deus e os hieroglifos são egípcios, da cultura egípcia, mas o grafismo, que tem toda a simbologia de cor, é um jeito brasileiro de pintar. Eu também faço quadros que têm uns cartoons, que são umas figuras alegres, com muita cor, bem informais, que tem uma linguagem mais de brincar com a cor, de brincar com o exercício de montar personagens. E eu também agora estou com um trabalho legal retratando cidades brasileiras, que são algumas delas sedes da Copa. E esses trabalhos têm um ícone arquitetônico que é uma estátua da cidade, um monumento, e em volta dessa estátua você vai encontrar fauna, flora, arquitetura, cultura, religião, descendência africana, todo tipo de informação que você pode imaginar num trabalho que tem essa etnicidade, essa cultura. Nossa, eu quero mais detalhes disso tudo, só que daqui a pouquinho no segundo bloco do TJ Entrevista. Até já! Legal.